A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Esse altar aqui é o altar que Jeroboão fez, segundo a sua imaginação. Bezerros de ouro, em Dan e em Betel, para o povo adorar como Deus no lugar do Criador. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então veja aqui, esses sacerdotes que seriam queimados nesses altares de Jeroboão, são os sacerdotes que Jeroboão instituiu, que não são da tribo de Levi, onde Deus instituiu os sacerdotes. Esse é o resultado das pessoas que seguem os idólatras. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer. Então vê que o Jeroboão estava recebendo uma disciplina de Deus e uma advertência de Deus sobre o seu pecado de idolatria, e ele ainda quis matar o profeta. E quando ele estendeu a mão dele se secou. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu ao rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Deus é misericordioso, não é verdade? Uma idólatra, um abominável, cometendo pecados contra o Criador, fazendo o povo adorar bezerros de ouro como se fosse Deus, ensinando o povo a andar nesse caminho. Quis matar o homem de Deus que veio avisar ele que sobre aquele altar os ossos dos sacerdotes seriam queimados, que ele tinha instituído. Deus deu o julgamento e ele ainda pede para o Senhor para devolver a mão dele, e Deus faz. Deus é Deus, né? E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Esse profeta aqui é de Deus ou não? De Deus. Olha aí. O que ele falou aconteceu, segundo a palavra do Senhor. E ainda orou pelo Jeroboão, e a mão dele foi restituída. Mas habita em nós algo, uma obstinação do veneno de Satanás que nos leva a desobedecer o Senhor. Olha o que aconteceu com esse profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou.
Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então veja que esse profeta velho, acho que ele aprendeu a fazer muitas corrupção, não é verdade? Porque ele mentiu para aquele homem, dizendo que Deus tinha aparecido para ele e mandado ele voltar. E voltou, e ele comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que disseste: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não encontrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu, depois que comeu o pão, depois que bebeu a água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. A Bíblia diz que que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, esperando a hora para nos arrebatar. Então o profeta não deu atenção à ordem como Deus havia dado para ele. Deus foi com ele, tudo que ele falou se cumpriu, mas para com ele foi enganado. Então nós precisamos saber a quem que a gente vai dar ouvido, se é o homem, profeta velho, ou se é a unção interior do Espírito em nós hoje. Hoje nós precisamos aprender a andar pela unção, não andar segundo o ensinamento dos homens. O fim desse homem foi morrer na boca do leão. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou, matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Eles albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e tornou-o a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e o enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos seus ossos, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes nos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes nos lugares altos. E isso foi a causa do pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então veja que Jeroboão recebeu tantos sinais, e viu também que Deus não poupou nem o sacerdote, nem o profeta que veio falar com ele lá de Judá, que falou sobre o altar dos bezerros, que recuperou a mão dele, que Deus castigou porque ele queria matar o sacerdote, o profeta. E nem assim isso serviu de exemplo para Jeroboão. Toda a casa de Jeroboão foi exterminada por Deus. Qual o problema? Idolatria. Adorar aquilo que não é Deus como se fosse. Prestar culto e reverência como adoração àquilo que não é Deus. Essa é a situação. Então veja que Deus
ele não poupou nem o profeta que lhe enviou, porque não obedeceu segundo a sua palavra. O Senhor disse na sua palavra, que a sua palavra é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do diabo. Aquele profeta velho veio corromper a mente dele, ele se deixou levar pelo profeta velho. Ele não consultou o Senhor sobre aquele profeta velho, mas ele seguiu cegamente e morreu na boca do leão. Hoje, muitos estão morrendo na boca do leão, por seguirem homens, seguirem tradição, seguirem idolatria, seguir aquilo que Deus falou para não fazer. Por que fazem? Porque são ignorantes em conhecer a palavra, em ler a palavra de Deus. E hoje Deus precisa nos dar clareza com respeito à sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Senhor, Tu és justo, Tu és fiel, e o Senhor faz segundo a sua palavra. Senhor, não permita nós desviarmos do nosso caminho em direção a Ti. Nós queremos olhar firmemente para o Senhor, não tirar os olhos de Ti, e fazer segundo a Tua palavra. Senhor, nos dá sensibilidade, para que nós possamos perceber a atuação do diabo por meio das pessoas, mesmo por meio daquelas que professam Teu nome. Nos dá, Senhor, inteligência, discernimento. Não permita nós irmos, Senhor, pela cabeça das pessoas, mas nós queremos ir, Senhor, pela Tua unção, pela Tua direção na nossa vida a cada dia. Nos guarda, Senhor, do pecado de Jeroboão, de idolatria, de instituir aqueles que Deus não instituiu como sacerdotes. Ó Senhor, o resultado é a morte. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a andar no Teu caminho. É isso que nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Você é uma pessoa de Deus? Dê ouvidos a Deus. Consulte só a Deus. Não dê ouvido a outras pessoas que se dizem ser de Deus também. Valorize a unção interior. Nós não vamos errar o caminho. O Senhor disse na palavra que nem o louco vai errar o caminho, aquele louco que seguir o Senhor. Então nós precisamos seguir o Senhor, segundo a sua direção. Vamos aprender a perceber quando o Senhor fala sim, sim e não, não. E vamos segui-lo. Se fizermos isso, o final será cheio de glória e de alegria no Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.